Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 8 do nosso curso de Administração Pública, para você que está se preparando aí para tribunais de contas, né? Seja o Tribunal de Contas da União, dos estados ou dos municípios, onde houver, e aí você está se preparando, claro, a gente já tem o edital do TCU na praça, vários outros editais programados para esse ano e para o ano que vem, e a gente encerra hoje o nosso curso, essa é a última aula desse nosso curso de Administração Pública, tomando como base, claro, o programa do TCU, que acaba servindo aí para os demais tribunais de contas, de uma forma geral, orientarem os seus concursos, né? Então a gente tem uma gama de alguns temas importantes para tratar na aula de hoje, e a gente vai começar com o tema gestão por competências. Como a gente ainda tem um bom conteúdo para tratar na aula de hoje, a gente vai ganhar tempo, vamos direto aqui para a tela para a gente falar sobre gestão por competências, não é? Bom, a gente sabe que a gestão por competências, a gente primeiro, para entender o que é o processo de gestão por competências, a gente precisa partir do conceito de competência, né? E competência envolve três grandes elementos, os chamados conhecimentos, as chamadas habilidades e as chamadas atitudes. Quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando do domínio teórico. Você sabe o que tem que ser feito, por que tem que ser feito, mas ainda no nível da teoria. Não necessariamente você consegue fazer, você simplesmente tem um conhecimento teórico sobre aquilo. Depois você tem o nível das habilidades, e aí a gente está falando já de uma dimensão prática. Você sabe como fazer aquilo que tem que ser feito. Então você tem a habilidade necessária para fazer aquilo. E por último, você tem as atitudes, que tem a ver com a questão comportamental, que diz respeito a você querer fazer aquilo que tem que ser feito. Então, voltando aqui para a tela, a competência pode ser pensada por essas três dimensões que formam a sigla SHA, que são conhecimentos teóricos, habilidades práticas e atitudes comportamentais, que em conjunto têm que ser aplicada a um determinado contexto organizacional, ou seja, a uma dada tarefa. Essa questão do contexto ela é muito importante porque nós não podemos tratar a competência como se fosse um valor absoluto aplicável a qualquer caso. Não dá para dizer fulano é competente simplesmente. Alguém é competente para fazer alguma coisa, para realizar uma tarefa, para alcançar um objetivo, para cumprir uma determinada missão, ou seja, é o sentido de você ter conhecimentos, habilidades e atitudes a ser aplicado a um contexto concreto com um propósito específico, né? Então, a competência sempre tem que ser vista de uma forma contextualizada. Bom, voltando para a tela. Quando a gente for pensar em competência, normalmente a gente tende a pensar primeiro na competência do indivíduo, mas vai ser muito importante considerar a formação das equipes, porque as competências elas vão aparecer frequentemente em equipes sem que o indivíduo sozinho tenha aquela competência. Então esse vai ser um ponto importante, olha só. Deve-se considerar a perspectiva da equipe no processo produtivo. Uma competência pode ser inerente a um grupo de trabalho. Em cada equipe, manifesta-se uma competência coletiva, que representa mais do que a simples soma das competências dos seus membros, porque há uma sinergia entre as competências individuais e as interações sociais existentes no grupo. Então, sempre que a gente está falando de equipes, vale a pena a gente pensar, por exemplo, numa equipe de futebol. Você já deve ter visto várias vezes na sua vida uma equipe com jogadores medianos ter um desempenho excepcional. Ou seja, quando as competências se encaixam de uma maneira adequada e a interação entre aqueles jogadores medianos se dá de uma maneira excepcional, o resultado global pode ser excepcional. E essa é a expectativa da competência segundo a perspectiva das equipes de trabalho. Ou seja, essa possibilidade de você ter uma sinergia que permita à organização alcançar os seus resultados, né? Bom, voltando aqui para a tela, a gente pode pensar em algumas classificações para competências, né? A gente vai estudar algumas dessas classificações, inclusive porque as bancas frequentemente exploram o conhecimento dessas classificações. A gente vai começar primeiro com essa classificação, que vai dizer que as competências podem ser chamadas de profissionais ou mais tipicamente de humanas, quando você está falando da competência de um indivíduo ou de uma equipe de trabalho. E, ao contrário dela, você tem as competências chamadas organizacionais, ou seja,
aquelas competências que são inerentes à organização como um todo ou às suas grandes unidades funcionais. É evidente que uma organização precisa ter as competências organizacionais, mas essas competências organizacionais, elas demandam competências humanas. Então, olha só essa afirmação. As competências profissionais, em conjunto com os recursos e processos, estabelecem as competências organizacionais. Então, claro, para ter competências organizacionais, uma organização precisa, em primeiro lugar, ter as competências profissionais ou humanas, ou seja, as competências dos indivíduos e das equipes de trabalho que, em conjunto com os recursos e processos, poderão levar à existência de uma competência organizacional. Depois, uma segunda classificação bastante importante, que vai dizer que as competências humanas podem ser classificadas em técnicas ou gerenciais. O que quer dizer isso, né, pessoal? A competência técnica é a competência para realizar uma determinada atividade, uma operação. Você consegue realizar aquela tarefa que foi colocada sob sua responsabilidade. Então essa é a competência técnica. A competência gerencial é uma competência que diz respeito à sua capacidade administrativa de gerenciar pessoas, de gerenciar projetos, processos, equipes, etc, etc. Então, são competências distintas. Isso é muito importante, embora as organizações com frequência esqueçam isso. Então, é bem comum aquela história de você pensar numa organização que aos poucos precisa preencher os seus cargos, e aí de repente ela tem lá, digamos, 5 vendedores, e aí precisa preencher o cargo de supervisor de vendas. E é muito frequente uma organização pegar o melhor dos seus vendedores e colocar ele para ser o supervisor de vendas. Por que isso pode dar errado? Porque quando o cara é muito bom vendedor, você está dizendo que ele é muito bom do ponto de vista das competências técnicas. Não necessariamente esse indivíduo tem as competências gerenciais. Pode ser que o pior daqueles vendedores, ou seja, o que tinha menos competências técnicas, fosse o que tinha mais competências gerenciais e fosse o melhor gerente. Então, são coisas distintas. Frequentemente uma organização tenta recompensar um técnico brilhante com um cargo gerencial e às vezes o que acontece é ela perder o técnico brilhante e ganhar um gerente medíocre. Então é preciso que uma organização entenda que são competências distintas, tipos distintos de competências, e nem todo mundo tem os dois tipos. Então é preciso entender que algumas pessoas vão se destacar muito pelas suas competências técnicas e outras vão se destacar muito pelas suas competências de gestão, são coisas distintas. Por causa disso, surge uma coisa chamada carreira em Y. Vamos dar uma olhada na tela que eu vou representar isso graficamente para ajudar todo mundo a entender. É o seguinte, quando você entra numa organização tradicional, você não tem lá muita escolha, né? Digamos assim, você entrou aqui, você entrou como engenheiro júnior, daqui a pouco você se tornou engenheiro pleno, finalmente engenheiro sênior. E aí você chega a um ponto em que você não tem mais níveis dentro da engenharia para subir. E aí se você quiser continuar subindo na organização, você vai precisar ocupar cargos de natureza gerencial, como por exemplo um supervisor, um gerente, um diretor, um vice-presidente. Então é tipicamente uma coisa que acontece em várias organizações. Qual é o problema disso? O problema disso é que o indivíduo que está ascendendo na carreira chega a um ponto que ele bate num teto. Ou ele vai ter que eventualmente se desviar das competências técnicas e eventualmente se aventurar nas competências gerenciais, mesmo que não seja a sua vocação, mas já que ele não quer ficar estagnado na carreira, esse vai ser o caminho que ele vai ter que fazer. Ou de outro lado, o indivíduo pode sim ficar estagnado na carreira. Então algumas organizações criam uma chamada carreira em Y, que é o seguinte, abre-se uma segunda perna aqui com competências técnicas e o indivíduo acaba ganhando alguma chance de subir, não é para ser recompensado em diferentes níveis, assim como nos cargos gerenciais, porque ele vai se tornando cada vez mais um especialista qualificado naquelas competências técnicas de uma referência institucional. Então, um especialista de nível A, de nível B, de nível C, de nível D, pode se chamar de diferentes maneiras esses cargos. Mas a ideia da carreira em Y é dar as duas oportunidades para todos os indivíduos. Ou seja, eles vão subindo e a partir do momento aqui, eles escolhem um caminho. Ou o caminho das competências gerenciais, ou o caminho das competências técnicas. E chama, claro, carreira em Y pela figura que ele forma, não é? Já que a partir de um ponto você tem dois caminhos a percorrer. Não é? E isso ajuda, então, a valorizar os dois tipos de competência igualmente dentro de uma organização. Beleza?
Bom, só voltando aqui, pessoal, fica a dica, não é? Porque assim, as carreiras em Y, ou a ideia de carreira em Y, tem sido muito cobrada em prova em diferentes bancas, não é? Seja FCC, seja ESAF, seja Sesgran Rio, seja CESP. Então, isso tem acontecido com uma certa frequência. E lembrar que a carreira em Y, ela pode sim ser aplicada ao setor público, isso já foi objeto de questão de prova, não tem nenhum impedimento da aplicação da ideia, do modelo de carreira em Y. Então é preciso entender o que significa o modelo e, claro, entender que ele é aplicável ao setor público, ok? Bom, vamos voltar para a tela para a gente continuar falando de classificações. Vamos ver outra classificação de como a gente pode denominar as competências. Então a gente pode classificar a competência quanto à relevância que ela tem ao longo do tempo. Ou seja, as competências elas têm um grau de importância para a organização que variam ao longo da história, ao longo do tempo. Então, a gente vai classificar em função dessa relevância ao longo do tempo as competências nesses 4 tipos: emergentes, declinantes, estáveis e transitórias. Competências emergentes são aquelas que têm um comportamento assim, ou seja, a importância delas cresce ao longo do tempo. Já as declinantes é exatamente o contrário. São aquelas competências que perdem importância ao longo do tempo. Imagina, por exemplo, alguém que tem muitas habilidades como datilógrafo. Não é? Essa é uma competência claramente declinante da maior parte das organizações, embora já tenha sido uma competência bastante relevante, dependendo do tipo de função. Competências estáveis são competências que tendem a permanecer com o mesmo grau de importância ao longo do tempo, nem aumentando nem diminuindo. E as competências transitórias, elas são as competências necessárias durante um tempo e depois deixam de ser importantes. Então percebam que a competência transitória não é como uma competência declinante cuja importância vai caindo ao longo do tempo. Não. A competência transitória é uma competência que você precisa durante um período específico e depois simplesmente não precisa mais. Por exemplo, a organização está precisando enfrentar ou vai enfrentar uma crise, e aí ela precisa de um tipo de assessoria ou de consultoria para aprender a lidar com aquela crise. Então ela precisa daquela competência naquele momento. Ou, por exemplo, imagina a fusão de 2 bancos, aí você precisa de alguém que te ajude, não é, com competências específicas para lidar com as pessoas durante o processo de fusão. Então é uma competência específica, depois isso vai se estabilizar e aquela competência deixa de ser necessária. Então isso é uma competência transitória. E isso dá para a gente uma ideia relevante quando a gente pensa no setor público, não é? Porque é claro que no setor público existe uma grande expectativa de permanência. O servidor ele entra contando com a ideia da estabilidade e ele pensa em permanecer no setor público por muito tempo. Então, e é verdade que, em regra, ele permaneça por muito tempo. Então é muito importante que quando você vai fazer a seleção no setor público, você se preocupe em identificar aquelas competências estáveis e as competências emergentes, ou seja, aquelas cuja importância elevada vai se manter elevada ao longo do tempo, ou aquelas cuja importância vai crescer ao longo do tempo, porque as competências declinantes, elas têm que ser menos valorizadas. Da mesma forma, competências transitórias não fazem sentido ser preenchidas por cargos de servidores estáveis. Aí entra, por exemplo, a função de um cargo temporário, né? Ou seja, uma contratação temporária, já que a necessidade da competência também é temporária, né? Então, isso vai mostrando para a gente que dá para você fazer a aplicação do modelo de gestão por competências ao setor público, embora a gente tenha que lembrar sempre que a gente vai ter muitas restrições. Ou seja, sempre que a gente vai fazer, a gente tem falado isso ao longo do curso, algum tipo de adaptação de um modelo qualquer de gestão para o setor público, é preciso fazer alguma adaptação, isso vale também para a gestão por competências. Bom, vamos lá, a gente não acabou as classificações. Depois a gente vai ter uma classificação quanto à abrangência da competência na organização, quando as competências poderão ser gerais, funcionais ou específicas. Então imagina aqui uma estrutura organizacional de natureza funcional, com 3 áreas, só para facilitar aqui a nossa vida, não é, que vai se subdividindo e por aí vai. Então uma competência geral quando todo mundo na organização precisa ter. Então são competências gerais, aquelas que você espera de todos os colaboradores. Competências funcionais são as competências típicas de cada área funcional. Então, por exemplo, o pessoal da área de finanças, o pessoal de marketing, o pessoal de produção. Então, essas áreas funcionais têm competências que são próprias dessas áreas, específicas dessas áreas funcionais, e aí a gente chama elas de competências funcionais. Mas também existem competências que um único indivíduo precisa ter, ou um pequeno grupo de pessoas precisa ter. Essas são competências que genericamente a gente chama de competências específicas, ou seja, são associadas a um ou alguns indivíduos,
não exatamente a uma área funcional e nem muito menos a toda a organização, ok? Bom, para o lado errado, mais uma classificação para a gente encerrar. Essa é uma classificação bastante importante, bastante relevante, que aparece com uma certa frequência em prova, que diz que as competências organizacionais também podem ser classificadas em básicas e essenciais. O nome aqui não ajuda muito, principalmente os essenciais, então a gente tem que prestar atenção no conceito. As competências chamadas de básicas são aquelas que representam os atributos necessários para a sobrevivência, para o funcionamento mínimo da organização, sem diferenciar em organização dos seus concorrentes. Não é? Ou seja, é o mínimo que uma organização precisa ter para funcionar, para operar. Já as competências essenciais, que também são chamadas de competências centrais, elas representam atributos de caráter distintivo, que ajudam a diferenciar uma organização em relação às outras. Então, as competências essenciais, a rigor, representam vantagens competitivas, não é? Algo que torna uma organização diferente das outras. Não é? Então, claro, toda organização precisa ter esses dois grupos. O mínimo que ela precisa para sobreviver, mas que não a diferencia, e, de outro lado, aquelas competências que lhe dão caráter distintivo, que permitem a ela ser identificada como tal e representem vantagens competitivas, né, dentro do mercado de atuação dela. Pois bem, até agora a gente estava falando sobre a ideia de classificação de competências, mas o que a gente realmente precisa saber, além disso, é o que é o processo de gestão por competências e para que ele serve. Né? Isso é importante porque, frequentemente, a banca quer saber se você distingue gestão por competências de outros processos de gestão de pessoas. E a gestão por competências ela tem um papel mais ou menos específico. Né? Embora não seja fácil de ser executada, basicamente ela trata do seguinte: você precisa fazer com que a organização tenha as competências que ela precisa para realizar a sua estratégia. Então toda organização deve ter a sua formulação estratégica, uma identidade estratégica, a gente já estudou isso, né? A ideia de uma visão de futuro, de uma missão, de valores, de um negócio, tem objetivos, tem metas e tem estratégias a seguir, e ela precisa ter as competências necessárias à realização desse plano estratégico. Então, o trabalho da gestão por competências é fazer com que a organização tenha todas as competências que ela precisa para realizar então a sua estratégia. Então, voltando para a tela, a gente vai ver um conceito bastante preciso e bastante útil para a gente utilizar na hora da prova. Então, o que ela diz? A gestão por competências propõe-se a orientar esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar nos diferentes níveis da organização, seja ele individual, grupal e organizacional, as competências necessárias à consecução dos seus objetivos. Ou seja, quando ele diz planejar, captar, desenvolver e avaliar, ele está falando, no fundo, fazer com que a organização tenha as competências que ela precisa para realizar os seus objetivos conforme a sua formulação estratégica. Não é? Ou seja, vale a pena fixar esse conceito, ele é relativamente sucinto e é bastante importante, bastante útil para a gente entender o que significa gestão por competências. E aí, a gente tem que entender o seguinte: a gestão por competências, ela se dá por meio de algumas fases, não é? Mas existe um pressuposto. Só faz sentido você falar em gestão por competências se você tem planejamento estratégico, uma visão estratégica. Afinal de contas, como a gente disse, a gestão por competências existe para que você tenha as competências que você precisa ter para realizar a sua estratégia. Então, a primeira coisa é saber qual é a estratégia e, por isso, você tem que ter tido um processo de planejamento e gestão estratégica previamente à adoção do modelo de gestão por competências. Né? Então, voltando aqui para a tela, a gente vai dizer, então, que as fases do processo começam a partir da formulação da estratégia organizacional. Então, a organização sabe para onde quer ir, sabe o que deseja para si e, a partir daí, ela pode identificar quais são as competências que ela precisa para chegar lá. E aí a gente vai ver que os passos são esses. O primeiro dos passos é o chamado mapeamento de competências. Né? A gente vai detalhar ele. Primeiro vou só passar aqui pelas fases, depois a gente detalha. Depois do mapeamento, a gente vai ter a captação e o desenvolvimento de competências. Depois, o acompanhamento e avaliação. E, por último, a retribuição. O coração aqui desse processo é exatamente o mapeamento de competências. Não é? Ou seja, é aqui que você vai identificar quais são as competências que você precisa e não tem. E a partir daí você vai poder captar e desenvolver.
Uma vez que você tenha captado ou desenvolvido as competências necessárias, você acompanha e avalia o processo e retribui, ou seja, você recompensa remunerando as competências de acordo com aquilo que elas entregam ou aquilo que elas representam para as organizações. Então vamos falar do mapeamento, né? O mapeamento tem como propósito identificar a chamada lacuna de competências, ou seja, a discrepância entre as competências necessárias para concretizar a estratégia corporativa e as competências internas existentes na organização. Para isso, você vai seguir 3 passos: identificar as competências necessárias, identificar destas quais são as competências disponíveis e aí identificar o gap ou lacuna de competências. Explicando melhor graficamente, você tem lá um alvo a alcançar ou alguns alvos a alcançar que representam aí seus objetivos. Aí você precisa identificar qual é o conjunto de competências necessárias para realizar aquele objetivo. Depois das necessárias, você identifica quais são delas as competências disponíveis ou existentes na organização. Essa diferença entre o necessário e o existente é o que a gente chama de lacuna ou gap de competências, ou seja, aquele conjunto de competências que você precisa, mas você ainda não tem. E aí você precisa preencher esse gap, precisa preencher essa lacuna. É claro que, para identificar as competências necessárias, você tem vários recursos ou várias estratégias. Você pode, por exemplo, fazer entrevistas com outras pessoas que trabalham, fazer grupos focais para discutir com várias pessoas a possibilidade de você fazer uma descrição qualitativa e mais completa do trabalho e das competências necessárias. Você pode fazer análise documental, olhando as descrições dos processos, os procedimentos padronizados, os regimentos internos para identificar que tipo de competência precisa ter. Você pode fazer observação pessoal, ou seja, ir lá onde o trabalho é realizado e observar quais são as competências necessárias. Então, com tudo isso, você pode identificar com várias ferramentas quais são as competências necessárias, quais são as existentes em função do planejamento, e a partir daí você identifica então o gap ou lacuna, não é? Então, vamos aqui para a tela. Deixa eu só fazer uma questão de prova com vocês antes de avançar, só para passar uma mensagem. Atualmente, uma das técnicas mais indicadas para o recrutamento e a seleção de pessoas na iniciativa privada baseia-se na gestão por competências, sendo a mesma técnica indicada para ser utilizada de forma ampla e irrestrita na gestão pública. Essa questão vai estar errada, pessoal, porque, embora seja verdade que a gestão por competências ela de fato alimente o processo de recrutamento e seleção das organizações, ela pode ser aplicada ao setor público, mas não de forma ampla e restrita. Você tem várias dificuldades para transpor o modelo para o setor público, porque você tem que contratar um setor público via concurso, tudo é regido por lei, você tem dificuldade de fazer remuneração adequada a cada caso, ou seja, a formação da remuneração no serviço público tem uma outra dinâmica, né, da relação de executivo com legislativo, de grupos de pressão nos sindicatos. Então, você tem dificuldade para fazer, eventualmente, todo o processo de desenvolvimento de pessoas. Então, existem várias restrições e várias dificuldades adicionais para você fazer gestão por competências no setor público. Pode fazer, frequentemente se faz, mas lembrando que não é de forma ampla e restrita, né? Então, voltando aqui para a tela, por isso que essa questão aqui do CESP está incorreta, marca letra E nela, não é? E só antes da gente avançar aqui para fazer essa diferenciação para gestão do desempenho, eu vou voltar algumas telas só para fechar aqui a ideia com vocês, não é? A gente detalhou aí o processo de mapeamento de competências, não é? E a gente viu que o mapeamento ele permite você identificar o gap de competências ou a lacuna de competências, né, para falar a palavra em português. E aí a gente viu por esse modelo que logo depois que você identifica o gap, você tem que fazer a captação e o desenvolvimento de competências. E aí eu tenho algumas observações para vocês. A primeira é a seguinte: toda vez que falar de captação, está falando de competências externas. Então, você não tem aquela competência na organização, aquilo é um gap, é uma lacuna, e aí você pode ir fora da organização, tentar captar aquela competência e trazer para a sua organização. Isso é captação. Outra possibilidade é você trabalhar internamente e desenvolver as competências internamente, sejam elas pessoais ou organizacionais. Então você pode desenvolver. Então, voltando para a tela, toda vez que a gente pensar em preencher o gap, em acabar com o gap, você precisa ou captar, e aí a captação vai ser externa, ou você vai desenvolver e o desenvolvimento vai ser interno, ok? Aí, mais uma observação, especialmente sobre a captação de competências externas.
Normalmente quando a gente fala assim, olha, a organização vai fora para captar competências que ela não tem. Normalmente a gente pensa em contratação de pessoas. Esse pode ser um caminho, mas não é o único caminho. Uma organização pode contratar pessoas, recrutar e selecionar, e aí ela está lá atraindo competências humanas para a sua organização, mas ela também pode contratar competências, pacotes fechados de competências organizacionais. Ela pode contratar, por exemplo, uma assessoria de imprensa, não é que ela não tem, não é? Ou uma consultoria para gestão de processos, ela não tem a competência, contrata alguém para fornecer aquela competência. Ou ela pode fazer parcerias estratégicas, não é? Uma organização que se alia a outra para que uma possa complementar as competências que uma tem e a outra não tem. Então você consegue, de diferentes formas, trazer competências do meio externo para a organização, sejam elas competências humanas ou competências organizacionais. Então, voltando para a tela, isso seria a segunda fase do processo. Logo depois, qual é o pressuposto? Ou você captou externamente, ou você desenvolveu internamente, ou claro, você pode ter feito as duas coisas, e aí você precisa então fazer o que a gente chama de um processo de acompanhamento e de avaliação. E aí esse processo de acompanhamento e avaliação tem a ver com a verificação da adequação daquelas competências, ou seja, será que você selecionou bem, será que você captou adequadamente, será que o desenvolvimento resolveu o problema, ou seja, você precisa verificar se está tudo correto ou se você precisa corrigir. Pode ser que você tenha que voltar lá no mapeamento, pode ser que você tenha que voltar na captação e no desenvolvimento. E isso você vai identificar acompanhando e avaliando a disponibilidade das competências à luz da estratégia organizacional. E por último, como a gente viu, a ideia de retribuição. E aí eu queria introduzir uma ideia aqui que é chamada remuneração por competências. Não é? Então, toda organização, quando ela vai utilizar o modelo de gestão por competências, ela pode identificar qual é o pacote de competências que ela quer de uma pessoa que ela vai contratar. Então ela recruta e seleciona um determinado pacote de competências. E ela pode fazer uma coisa, ela pode identificar quanto vale aquele pacote de competências no mercado, ou seja, quanto as outras empresas pagam por aquele pacote de competência. E a partir daí ela pode então estabelecer a sua política de remuneração em função do que vale aquele pacote de competências no mercado. Então esse seria o sentido de você fazer uma remuneração de acordo com as competências ou remuneração por competências ou de acordo, como a gente já disse, de acordo com as competências. Mas sempre a ideia de retribuir para que isso te ajude a reter as competências, ou seja, você teve todo o trabalho de captar ou desenvolver, e aí você precisa ter uma retribuição adequada que te permita reter as melhores competências, aquelas que são mais adequadas ao seu caso concreto. Não é? Bom, e aí um ponto, voltando aqui para a tela, a gente estava falando, eu mostrei para vocês aqui alguns slides sobre gestão do desempenho, e aí eu vou mostrar o conceito de gestão de desempenho, que a rigor não está no nosso edital Gestão de Desempenho, mas eu quis mostrar isso para mostrar que existe uma diferença entre as duas coisas e as duas coisas podem ser pensadas para ser feitas juntas, não é? Ou seja, quando a gente fala de gestão do desempenho, a gente está falando de um modelo de gestão que visa a realização dos objetivos estratégicos da organização e isso por meio do aprimoramento do desempenho dos colaboradores e equipes de trabalho, abrangendo o planejamento, acompanhamento, avaliação do desempenho, além de ações para o desenvolvimento contínuo das pessoas e das equipes. Ou seja, de uma certa forma, o que a gente está dizendo assim, um processo de gestão por desempenho, ele começa identificando quais são os grandes objetivos estratégicos, depois desdobrando isso para as diferentes áreas, até chegar no objetivo de cada indivíduo. E aí você bota os indivíduos para trabalhar, as equipes para trabalhar, você mede, ou seja, você avalia o desempenho sistematicamente, e a partir dessa avaliação você identifica o que funciona e o que não funciona. Isso te dá subsídio para trabalhar para melhorar o desempenho dos indivíduos de uma forma contínua e, claro, melhorar o desempenho da organização. E aí fica claro qual é a diferença, ou clara qual é a diferença entre gestão por competências e gestão do desempenho. Na gestão por competências, o seu trabalho é fazer com que a organização tenha as competências necessárias para realizar os seus objetivos. E na gestão do desempenho, você está falando o que você precisa fazer para melhorar o desempenho continuamente para que os resultados sejam alcançados. É claro que existem similaridades e o ideal é que elas sejam usadas de forma conjunta, ou seja, você tanto pode fazer uma gestão por competências
trabalhando para ter as competências necessárias, mas fazer isso à luz do desempenho que as competências entregam para a sua organização. Não é alguma coisa como gestão do desempenho por competências, não é juntando as duas coisas numa só. Então é importante para efeito de prova entender que essas duas coisas são modelos distintos, mas são modelos que podem fazer parte de um mesmo conceito, que é fazer com que a organização tenha os recursos humanos necessários para alcançar o seu resultado e que esses recursos humanos se transformem em desempenho efetivo, tanto do ponto de vista individual, do ponto de vista das equipes de trabalho e do ponto de vista das organizações. Isso é muito importante porque o CESP gosta de tratar das diferenças, mas ele pode tratar também da possibilidade dos dois modelos serem trabalhados de forma conjunta, aliando, portanto, competência com desempenho, né? Ou seja, que faz todo sentido. Beleza, pessoal? Então, com esse primeiro bloco sobre gestão por competências, a gente esgota aí nesses 30 minutos e a gente volta daqui a pouco com mais 3 blocos e mais 3 assuntos para encerrar essa aula de hoje.